Então, agora a gente vai para a terceira e última forma de resolver equações quadráticas completas. Então, equações quadráticas completas. E a nossa terceira forma, né, de resolução, que a primeira a gente fez por soma e produto, a segunda completou quadrado e agora a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Então, Bhaskara fez a fórmula dele baseada na nossa equação completa normal, ax2 mais bx mais c igual a zero. E a fórmula dele diz pra gente que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido tudo isso por 2 vezes a. Então, ele usa os coeficientes na forma de resolver a equação. Para provar Bhaskara, eu consigo provar vocês a solução, a gente usa completar quadrados, né? É uma fórmula, não é complicado, eu vou tentar, eu acho que não vale a pena nesse momento acrescentar mais informação. Basta vocês saberem que para resolver por Bhaskara, vocês precisam usar essa fórmula aqui. Então, vocês vão usar essa fórmula para resolver qualquer equação completa. Lembrando que o que está dentro da raiz é uma parte muito especial. Então, a gente costuma chamar essa parte dentro da raiz de delta, que é uma letrinha grega. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E existe uma condição especial que vocês já sabem. Se delta for negativo, o que acontece? Não existem raízes reais, né? Então, a gente tem que ficar bem ligado para, se o que está aqui dentro for negativo, a gente não vai seguir resolvendo, porque não vai existir raiz real, né? O delta também pode ser igual a zero. E se isso aqui for igual a zero, eu vou ter uma única raiz, né? Que vai ser menos b sobre 2a. E se o delta for positivo, bom, aí eu vou seguir resolvendo e aqui eu vou ter duas raízes reais, tá? Então, essa é a fórmula, não tem opção, tem que decorar. Então, x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, toda vez que eu for resolver o problema, eu vou escrever a fórmula no canto para vocês irem habituando, mas tem que decorar, isso tem que estar decorado. E é muito importante saber essas condições do delta aqui. Se o delta é negativo, eu não possuo raízes reais. Se o delta é zero, então eu vou ter apenas uma raiz. E se o delta é positivo, então eu vou ter duas raízes pertencentes aos reais. Então, sabendo isso, vamos fazer uns exemplos para vocês acompanharem. Vou fazer bem lentamente e vou anotar o valor. Então, vamos pegar uma equação seguinte: 2x ao quadrado mais 7x mais 3 igual a zero. A fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Então, tá aqui a nossa fórmula para ficar guardadinha, decorada. Então, vamos lá. Como é que vocês podem ver que para fazer por soma e produto ia me dar problema porque eu tenho um coeficiente aqui diferente de 1. E para fazer por completar quadrado, eu também ia ter problema porque 2 não é quadrado de ninguém, é quadrado de raiz de 2, ou seja, ia ficar ruim a nossa conta do quadrado, né, de completar quadrado, ia ficar com uma raiz. Então, a gente vai resolver por Bhaskara. Bhaskara resolve todas as equações, tá? Então, vamos lá. Quem é quem aqui?
Então, aqui eu tenho A igual a 2, B igual a 7 e C igual a 3. Então, vamos lá. Menos B, menos 7, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, 7 vezes 7, 49, menos 4 vezes A, vezes C, que é 3, tudo isso dividido por 2 vezes 2. Então, isso aqui é igual a menos 7, mais ou menos, raiz de 49 menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, sobre 4, que é igual a menos 7, mais ou menos 49 menos 24, 25. Raiz de 25 sobre 4. Raiz de 25 é 5, então isso aqui, menos 7, mais ou menos 5 sobre 4. Nesse momento, eu vou ter duas raízes. A primeira raiz a gente chama de x1, que vai ser menos 7 mais 5 sobre 4. Menos 7 mais 5 sobre 4. Menos 7 mais 5, menos 2, sobre 4, menos 1 sobre 2. E a gente tem uma raiz x2, que vai ser menos 7, menos 5 sobre 4. Menos 7 menos 5, menos 12, sobre 4, menos 3. Então, essa nossa equação tem duas raízes reais, que são menos meio e menos 3. Então, essa é a nossa solução dessa equação. Agora, vamos fazer uma outra diferente, que também dá um resultado diferente para vocês poderem acompanhar. Então, vamos lá. Vamos pensar na equação x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. De novo, vamos anotar aqui a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Está aqui a nossa fórmula. Então, vamos resolver. Aqui, o a é igual a 1, o b é igual a 2 e o c é igual a 4. Então, vamos lá? Menos b, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4, dividido por 2 vezes 1. Então, a gente tem menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4, menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16, sobre 2 vezes 1, 2. Menos 2, mais ou menos, raiz de menos 12. Raiz de menos 12. O que acontece nessa situação? Eu não tenho. Então, aqui não existem raízes reais, né? Porque o meu delta veio negativo. Então, essa equação não possui raízes reais, tá? Então, essa é uma situação de que a gente não possui raiz real. Agora, eu vou fazer uma outra aqui, a gente aproveita aqui do lado, ó, e vamos fazer essa daqui, olha só. 2x ao quadrado menos 2 raiz de 2x mais 1 igual a zero. Então, vamos lá, para mostrar que não existe susto. Ah, e tem raiz, não há problema. Quanto é o b? O a é 2, o b menos 2 raiz de 2 e o c é 1. Então, vamos lá? Menos b
Então, vai ser 2 raiz de 2, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 2, 8. 8 menos 4 vezes 2 vezes 1. Isso tudo dividido por 2 vezes 2. Então, a gente tem 2 raiz de 2, mais ou menos raiz de 8 menos 8. Olha só. Sobre 4. 8 menos 8 é 0. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 2, mais ou menos 0 sobre 4. Então, isso aqui não importa pra gente. Então, qual é a nossa solução? É 2 raiz de 2 sobre 4. Simplifica aqui, que vai dar pra gente raiz de 2 sobre 2. Então, essa é dessa equação aqui, a nossa a nossa solução é raiz de 2 sobre 2. Então, isso foi Bhaskara, ou seja, não tem nenhuma mandinga, dificuldade, nada. O que vocês precisam? Precisam decorar a fórmula, né? Essa fórmula é mega importante. E saber separar os coeficientes direitinho. Separando os coeficientes direitinho, prestando atenção nos sinais, tudo vai funcionar. Então, Bhaskara precisa decorar a fórmula para vocês poderem usar. E aí, mais pra frente, eu vou fazer novos vídeos explicando a importância do delta, né? Por que o delta é tão importante na fórmula de Bhaskara, né? E também vou explicar o gráfico da função, como é que a gente trabalha. Então, por enquanto, é isso, né? A gente vai ficando com a matéria por aqui. E qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem direto pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo pra todo mundo.